A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e pelo meu Instagram Leone Arru, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a sua vida. Bom, nesse período, nas quartas-feiras, nós estamos estudando um livro do Novo Testamento, sendo mais específico as cartas, e nós estamos estudando a carta de 1 João. Então, quando acabarmos essa carta, você desejar aprender outra carta do Novo Testamento, você pode mandar mensagem para mim, tá bom? Para quê? Para que eu possa mostrar para você a carta e para que juntos possamos crescer na fé do nosso Deus. Então, vamos ver o que a carta de 1 João, capítulo 3, que é o nosso estudo de hoje, tem a nos ensinar. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que significa isso? Significa que nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. É todo o planeta que é filho de Deus? Não. Existe uma regra para isso. Todo aquele que crê em Jesus, ele é chamado filho de Deus. Então essa é a circunstância mínima. Existem outros, mas essa é uma das circunstâncias. E aqui está dizendo que nós só vamos ser santos na volta de Jesus, na manifestação dele. Isso é importante. E ele continua. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos entender isso aqui. Jesus nos purifica, certo? Mas como ele nos purifica? Nós temos que guardar a lei de Deus. Descrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. É isso que está dizendo aqui. Que quando eu descumpro um mandamento, eu peco. Por que Jesus foi santo? Porque ele guardou a lei. Então você que diz que a lei é abolida, cuidado, você está pregando heresia. Você que diz que Jesus aboliu o sábado, cuidado, você está pregando heresia. Ou por não ter conhecimento, que isso é uma da grande maioria das vezes, ou você sabe e está pregando errado. E ele continua. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ou seja, Jesus se manifestou para que nós pudéssemos ter o caráter de Deus. Mas eu vou colocar um ponto importante. Guardar a lei não me salva. Só quem salva é Jesus. Quando eu guardo a lei, eu não peco. Eu não quero pecar contra Deus. Guarda a lei. É assim que funciona. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. A Bíblia diz em Romanos que todos são pecadores. Sim, mas não quer dizer que nós vamos abusar disso. É aqui que João está dizendo. Você é pecador, mas não abusa. Só porque você é pecador, eu vou pecar porque eu sou pecador. Não. Cuidado com isso. Tome muito cuidado. E ele coloca aqui. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então aqui tem diferenças. Nós somos humanos, sim. Nós pecamos, sim. Mas aquela pessoa que não conhece a Deus, ela vai pecar, por exemplo, 1000 vezes no dia. Estou dando um exemplo. Nós que somos cristãos devemos pecar menos que essa pessoa. É isso que está dizendo aqui. Mas infelizmente muitas pessoas, já que eu sou pecador, eu vou pecar. Não é assim. É por isso que o evangelho ele está sendo profanado por algumas pessoas cristãs. O evangelho está sendo motivo de escárnio, porque a pessoa peca, não tem conhecimento bíblico, não está obedecendo a palavra, e por causa de um escândalo, todos aqueles que se esforçam para ter um bom testemunho, não vale de nada, porque por um está pagando todos.
E ele continua: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Isso é importante. Nós temos que começar a aprender o que é amar. Ah, mas temos que amar o próximo. Falar da boca para fora é fácil. Mas quantas pessoas dentro de igrejas foram caluniadas, injuriadas, injustiçadas? Quantas pessoas dentro da igreja não honram pai e mãe? Quantas pessoas dentro das igrejas adulteram? Quantas pessoas dentro das igrejas furtam? Quantas pessoas dentro da igreja, eles infelizmente matam, não no sentido literal, mas no sentido do ódio, que já vamos chegar nesse versículo? Quantas pessoas dentro da igreja dá falso testemunho? Quantas pessoas dentro das igrejas cobiça? Essa pessoa não sabe o que é amar o próximo. Ela só fala da boca para fora. Ele continua. Aí olha o exemplo que João dá em relação ao que eu acabei de dar o exemplo. Não segundo Caim, que era maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Quando nós nos esforçamos para fazer o que é correto, as pessoas que têm obras más nos perseguem. É normal isso acontecer. Não estou dizendo que é fácil de passar por isso. Estou dizendo que é normal. Você, quando se esforça para ser uma boa pessoa, um bom marido, um bom amigo, você está fazendo, você é pecador, nós somos pecadores, mas nós estamos nos esforçando para estar no caminho certo e começam a te perseguir, meu amigo, quem te persegue são as pessoas que têm obras más, porque as pessoas de obras boas não perseguem ninguém. Ele continua: irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, se você na prática não ama, você ainda está morto, porque você não consegue cumprir o mandamento. Ele continua: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, o que João está dizendo agora para a gente, movido pelo Espírito Santo? Que se você odeia alguém, para Deus você já é assassino. Lembra do mandamento não matarás? Ah, mas eu nunca matei ninguém. Mas se você odeia, você está entrando nesse mandamento. E ele continua: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então quer dizer que eu tenho que morrer por alguém? Não. Dar vida significa se preocupar verdadeiramente. É isso que é da vida. O que é da vida? Uma pessoa está passando fome e eu comprar comida. Da vida é a pessoa está doente e ajudar a comprar remédio. Isso é dar vida para alguém. Se esforçar para ajudá-la. E ele continua: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Foi o que eu acabei de falar. Não, vamos orar por você, irmão. Esse não ama Deus. Não adianta. E nem é de Deus. Não adianta. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade. Bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Olha só. Como é que a pessoa tem certeza da salvação? Quando ela demonstra o amor na prática. As pessoas hoje, a gente não tem certeza da salvação. Os apóstolos tinham. Eu tenho. E aí? Olha o que a Bíblia continua dizendo. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que significa isso? Tem pessoas que são boas pessoas, guardam a palavra, mesmo sendo no momento aqui ali um deslize, um erro. Pergunta: será que eu estou salvo, meu Deus? Eu falei: calma. Deus conhece seu coração, ele é maior. Às vezes você está no caminho correto, agindo de maneira correta, e o inimigo põe dúvida no seu coração para que você saia do caminho. E aqui está dizendo: fique tranquilo, Deus é maior. Calma. E ele continua: amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. O que significa isso? Se você não passa por isso, a sua fé está no nível máximo. Isso é bom. E ele continua: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Olha só. Olha, guardamos os seus mandamentos. Com plural. E aí, você tem guardado a lei? Ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho Cristo e nos amemos aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então a pessoa só tem o Espírito Santo, segundo aqui está escrito, se nós acreditamos em Jesus, se nós amamos o próximo e se nós estamos guardando a lei. Assim temos o Espírito Santo.
Então, que possamos ter aprendido que a obediência, ela reflete o caráter do nosso Deus e faz com que nós sejamos verdadeiramente o sal dessa terra e a luz desse mundo. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.